que você é uma criança, tem ali entre seus 9 e 10 anos, e você resolveu que hoje você quer brincar num mato perto da sua casa. Subir em árvore, se jogar no rio, se sujar todo de lama. Hoje é o dia de voltar com o joelho ralado pra casa. Só que, no meio do caminho para esse mato, você encontrou um homem estranho, com orelhas pontudas. Ele começa a falar que você pertence a ele, que você é dele por direito. E além disso te deixar mais confusa, você responde ele à altura. E ele diz que você é muito mal educada. Então, ele resolve lançar um negocinho em você. Um feitiço. Graças a Deus, a sua prima te encontra, dá uma tesourada nesse cara e te salva desse maluco. Ela te leva pra casa pra te acalmar depois dessa situação tão traumatizante. Só que você não tá com medo, não tá assustada com o que acabou de acontecer. É como se você só tivesse ido dar uma volta no mato e voltado. Você e sua prima chegam em casa e resolvem contar pra sua tia, que é a adulta irresponsável por vocês duas, e contar tudo o que aconteceu. Sua tia, no lugar de ficar preocupada, perguntar se você tá bem, só fala que vocês não podem contar aquilo pra mais ninguém. Porque você, minha querida, acabou de ser amaldiçoada pelas fadas e até perdeu a cor de um dos seus olhos por causa disso. A sua maldição? Você não sente mais. Você não tem sentimentos. E é assim que começa o livro Uma Alma pela Metade, sobre o qual a gente vai falar aqui hoje. Oi pra você que é um leitor, eu sou a Clara e seja muito bem-vindo ao Resenha Verso. Quem é vivo sempre aparece. Hoje nós vamos falar sobre Uma Alma pela Metade, livro da Olivia Atwater, que foi lançado em 2024 aqui no Brasil pela Galera Record. Esse livro é um romance de época que tem pitadas de fantasia. Eu confesso que eu não queria ler exatamente ele. Agora, em 2025, saiu a continuação desse livro que se chama Contos de Fadas. É uma releitura de Cinderela. Eu amo livros que são releituras de contos de fadas. E eu tava querendo muito ler esse. E aí eu descobri que ele acontecia depois de Uma Alma pela Metade. Não que você precise ler um para entender o outro, porque são histórias independentes, mas eu, pessoalmente, eu não gosto de saber que tem um livro que se passa antes e não ter lido esse livro, ou pelo menos não tentado. É uma coisa que acaba me incomodando, então eu vi que o livro era curtinho também, eu comprei ele pra ler e resolvi dar uma chance pra Uma Alma pela Metade. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o que eu achei desse livro, e olha, já adianto que ele me surpreendeu muito. Antes da gente começar, por favor, se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho pra você não perder mais nada do que tá vindo aí. Também siga o Resenha Verso nas outras redes sociais, porque a gente tá em todo canto. A nossa protagonista se chama Theodora, mas aqui a gente vai chamar ela só de Dora. E tudo isso que eu narrei lá no começo do vídeo aconteceu com ela. Anos se passaram, Dora agora é uma mulher. E a prima dela, sabe aquela lá que deu a tesourada no Malu? Ela se chama Vanessa e está debutando na alta sociedade. Elas moram no interior da Inglaterra, no campo. E a mãe da Vanessa, vulgo tia da Dora, pensou, acho que minha filha não vai achar um bom marido por aqui, se é que vocês me entendem. Então, ela resolve levar a Vanessa para debutar em Londres. E a Vanessa disse que só ia aceitar se a Dora fosse junto. Só que a tia não tá muito favorável a essa ideia. Por quê? Como eu disse, a Dora foi amaldiçoada. Ela não tem sentimentos. Não é que ela não sente nada, ela não sente determinadas coisas. Pois bem, os dois sentimentos que ela não sente também, medo e constrangimento. E digamos que não era muito apropriado moças responderem à altura ou não se sentirem envergonhadas diante de algumas coisas que falavam. E bom, a Dora não se sente. Isso, meus amigos, é a fórmula perfeita para o desastre na cabeça da tia dela. E a Dora pode acabar afastando os pretendentes da Vanessa. Mas a Dora tá sossegada. Ela só quer agir como qualquer outra pessoa e ajudar sua prima a arranjar um marido, já que ela mesma se contentou que ela não vai. Ela já se assumiu como uma futura solteirona. E, inclusive, ela só aceitou ir porque a Vanessa falou que ela só iria se a Dora fosse. Depois de muita insistência da Vanessa, a tia acaba cedendo e vamos todo mundo pra Londres. Mas tudo muda quando ela conhece ele. O grosseiro, o estranho, o homem mais detestável da alta sociedade, Elias Wilder.
o Lorde Feiticeiro. Esse é um romance de época, mas tem sim pitadas de fantasia, então magia existe. E o Elias é o mago mais admirável de toda a Inglaterra. Eles acabam se conhecendo e a Dora, ela não se importa com as coisas que ele fala. Ela não se importa se ele é grosseiro, mal educado, porque ela não se afeta. E, inclusive, responde à altura. Não demora muito pro Elias descobrir sobre a maldição da Dora, e ele promete que ele vai ajudar ela a sair dessa. Ela acaba se enfiando um pouco nesse mundo que envolve magia, conhecendo mais sobre Londres e alta sociedade. No entanto, quanto mais tempo a Dora passa com Elias, mais ela começa a suspeitar que é possível ela se apaixonar, mesmo tendo uma alma pela metade. Essa é basicamente a premissa que a gente vai seguir durante todo o livro. A gente vai ver a Dora e o Elias se envolvendo e desvendando alguns mistérios que estão acontecendo ali. A primeira coisa que eu quero ressaltar nesse vídeo é que, como eu disse antes, é um romance de época com elementos de fantasia, não o contrário. Eu tô querendo ressaltar isso porque eu acho muito injusto a gente querer julgar esse livro como uma grande fantasia, algo assim, sendo que nunca foi isso que ele prometeu. Ele prometeu ter elementos de fantasia. Eu acho que a autora optou por isso justamente para essa hora conto de fadas, porque na maioria dos contos de fadas, o universo de fantasia em si não é tão muito explorado. Tem pequenos elementos, como por exemplo em Cinderela, que a história toda é uma história de época, só tem um elementozinho ali da fada madrinha como magia, entendeu? A gente vai ter um conhecimento sobre os féricos? Sim, mas só o que a gente precisa. Se a autora tivesse colocado mais, ela ia ter só colocado informações que não iam adiantar em nada na história e que não iam ser relevantes pra gente, só ia ficar enchendo linguiça. Apesar de que eu, como uma velha amante de fantasia, adoraria entender mais esse universo. Na minha opinião, foi ideal, foi o que precisava. Eu gostei muito da história. A escrita da autora, como eu disse, tem essa vibe bem contos de fadas que eu pessoalmente adoro. A escrita é muito fluida e cativante. Ela é daquelas que te prende no livro, sabe? Tudo bem que pra mim, tendo elementos de contos de fadas é o suficiente pra me prender, então eu não sei se eu sou muito padrão pra isso. Eu não conseguia largar o livro, eu queria ler ele a todo momento. A gente acompanha todo o livro dentro do ponto de vista da Dora. Apesar do livro ser em terceira pessoa. Eu não sei se isso ficou muito confuso. Mas basicamente o narrador tá narrando só o ponto de vista da Dora. A gente não vai ver o ponto de vista do Elias, da Vanessa e afim. Eu vou ser sincera, olhando a sinopse em si do livro, eu esperava que ele fosse ser algo clássico, vamos dizer assim. Que ia ser só a história da Dora e do Elias, a gente acompanhando eles e ele tentando achar uma cura pra ela. Vocês imaginem a minha surpresa quando do nada o livro me serve críticas sociais. Sim, esse livro tem uma puta crítica social no meio. Eu não tava esperando por isso. A história se passa ali na época, depois da derrota do Napoleão. E a gente vai acompanhar os resultados desse pós-guerra e a situação que as pessoas estavam passando de fome, miséria. O livro foca bastante nas casas de trabalho, que realmente existiam e tinha uma situação tão deplorável como é mostrado no livro. São muitos os famintos nas casas de trabalho. Alguns são crianças, que não cometeram crime algum. Alguns são soldados como seu filho, homens que não tinham dinheiro e nem conexões esperando por eles quando voltassem para casa, e nenhum Lorde Feiticeiro para consertar membros destruídos. O sangue deles manteve todas essas mesas sofisticadas a salvo de Napoleão, e agora que estão em casa, não lhes foi oferecido sequer um pedaço de pão, nem mesmo a consideração de poderem ter uma conversa educada durante o jantar. Além de criticar essa realidade, o livro também critica a alta sociedade da época e, sejamos sinceros, a atual também, porque muita pouca coisa mudou. Na maioria das vezes a caridade era feita dando o mínimo possível, sem uma real empatia pelo que aquelas pessoas estavam passando. Tudo isso para criar uma falsa máscara de bondade. E o livro também aborda como muitas vezes nós só temos empatia com quem tá ao nosso redor. A gente não se importa com aquilo que a gente não tá vendo na nossa frente. Ninguém dá o que pode, cada um dá o que quer, e certamente não sem se vangloriar pelos próprios gestos mesquinhos. Com uma das mãos, eles aumentam os impostos sobre os grãos, convocam soldados e criam as casas de trabalho. Com outra, eles se dignam a salvar algumas pobres almas do próprio inferno que construíram. Este país é doente, podre, é inconcebível e nenhum de vocês consegue enxergar isso. O livro ele tem uma classificação mais 14, só que ele mostra a realidade, que é uma realidade muito dura e muito triste. Você vê a situação que aquelas pessoas estavam e, ao mesmo tempo, contrasta com a riqueza dos bailes,
Até as comidas, a gente tinha comida na mesa que as pessoas não precisavam daquele tanto de comida, ninguém ia comer aquilo. Eu acho que a melhor palavra para descrever como o livro aborda isso é sensível. E apesar de eu não ter esperado nada disso quando eu peguei o livro para ler, nossa, foi uma grata surpresa, porque eu achei algo muito legal de ser abordado. E mesmo sendo inesperado, eu adorei. Pra mim foi uma das melhores, se não a melhor parte do livro. Sobre os personagens, eu gostei de todos, menos as que eram, obviamente, pra ser detestáveis, né? E essas eu odiei. Mas eu achei que, no geral, a autora desenvolveu todos muito bem, tanto os principais quanto os secundários. Mas eu quero falar sobre os protagonistas. Uma delas é a Dora, e ela é a melhor desenvolvida de todos. Eu não leio um livro sem ler sinopse, e eu confesso que quando eu li que a personagem não ia ter sentimentos, eu fiquei bem preocupada. Eu achei que ia ser um tiro no pé, não ia dar certo. Porque a maioria das vezes, como a gente se conecta com a personagem, justamente pelo que ela tá sentindo. E como você faz isso se a sua personagem não tem sentimentos? Na minha cabeça, as chances disso darem certo e funcionar bem eram mínimas. E graças a Deus eu tava errada. A Dora é uma protagonista incrível. A autora soube trabalhar muito bem essa ideia da Dora não ter sentimentos. E além disso, a descrição de como a Dora não é se sente, né? Mas se sente com cada coisa que ela passa, as comparações que ela faz, nossa. Por exemplo, quando ela tá passando por algo ruim, ela fala que ela guarda aquilo dentro dela, só que é como se fosse um montinho de coisas. Porque ela não se importa com aquelas coisas, só que ela enterra, é quase tipo assim, não vou dizer um rancorzinho, mas tipo assim, algo que pesa dentro dela. Pra mim, a melhor descrição de todas foi a descrição de como a Dora sente a felicidade, que ela compara com a luz de um lampião. Dora não sentia alegria, embora conhecesse a sensação de contentamento, ou um tipo de paz agradável. Mas, quando Vanessa estava feliz, Dora podia jurar que às vezes experimentava um sentimento de leve, penetrando os buracos de onde a própria felicidade um dia fora arrancada, e acendendo-os como um pequeno lampião para ela. Sobre o Elias, eu também adorei ele. Eu gostei bastante de como a autora deixou muito nítido ele se abrindo para Dora e a forma como ele respeita a Dora. E esse ponto do respeito, gente, é muito importante, porque você vai perceber durante o livro que o Elias não respeita ninguém. Só que com a Dora, ele percebe esse jeito firme dela e principalmente como ela também se importa com as outras pessoas e a empatia forte que ela tem pelos outros, e ele tem um respeito imensurável por ela. Eu gostei muito da história que a autora trouxe pra ele, de ter um motivo também pra ele querer ajudar tanto essas pessoas, dele se importar. E apesar dessa parte da magia não ser tão bem explicada, como eu disse, eu achei que foi o essencial. E o pouco que a gente vê ali dos poderes dele é muito divertido. Mas eu, pessoalmente, queria muito que a autora tivesse explorado um pouquinho mais esse passado dele. Porque ele chega a contar pra Dora, só que fica tudo muito confuso, fica tudo muito no ar. Inclusive, lá pro final do livro, tem uma revelação bombástica sobre ele. E que fica por isso mesmo. Eu não vou falar qual é aqui, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas quando vocês lerem o livro, vocês vão saber exatamente o que é. Porque ele fala essa coisa e você fica... Você não vai falar mais nada sobre isso? Não vai voltar nesse assunto nunca mais? E não volta. E eu só fiquei, tá, né? É isso. Então eu acho que sim, essa parte poderia ter sido um pouquinho mais mostrada e mais desenvolvida pra gente entender mais sobre as motivações dele. A gente entende, num geral, mas isso teria aprofundado ainda mais o personagem, que ele é muito legal. Eu queria muito que ele tivesse mais profundidade ainda. O lance deles, como eu disse, é muito fofo. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que sou muito mais adepta ao Friends to Lovers que o Enemies to Lovers. Então, toda vez que eu vejo que vai ser Enemies to Lovers o livro, eu falo, nossa, vai ser um saco. E eu gostei muito de como isso foi colocado aqui no livro, porque eles têm sim uma energia de cão e gato, mas não é nada tão pum assim, sabe? Não é algo exagerado e sem noção. Porque a maioria, gente, das brigas de Enemies to Lovers, gente, é uma baboseira. A deles é só uma implicância, que é muito gostosinha de ler. A forma como eles começam a se envolver, ter sentimentos um pelo outro, é muito natural, você nem sente passar, sabe? Quando você vê, você já tá tão encantada pelo relacionamento deles quanto eles estão um pelo outro. E eu gostei muito da caridade, dessa vontade de ajudar os outros ser o que une os dois, o que faz eles se conectarem. Eles têm química, a conexão que eles começam a sentir é absurda.
Como eu disse, quando você percebe, você já tá ali totalmente imerso no relacionamento deles. Eles são extremamente fofos. Eu gostei muito da forma como eles vão se abrindo pra falar as coisas um pro outro realmente. Como eles começam a confiar. Elias, principalmente, que ele tem essa mania de não confiar em quase ninguém. E ele se abrir pra Dora é muito lindo. E ele também não se importa da Dora não sentir certas coisas. Ele se importa porque ele vê que afeta ela, então por isso ele quer ajudar ela. Mas ele... Gente... Ai, esse homem. Durante todo o livro é dito pra Dora que ela não é uma pessoa completa, por ela não ter esses sentimentos. E o Elias ajuda ela a se ver de outra forma, que ela é sim uma pessoa completa e que ela não deve dar satisfação pra que ninguém tá dizendo ali. Este homem colocaria o mundo abaixo por ela, de verdade. E os personagens secundários desse livro também são muito divertidos, muito legais. A Vanessa, o Albert e a Dama de Companhia, que eu esqueci o nome dela porque o nome dela é muito difícil. Todos eles são muito legais, estão explorados o suficiente na história. E, nossa, as questões que a autora aborda sobre cada um deles. A Vanessa, você vê que ela realmente quer ajudar a Dora, porque a relação delas, apesar delas serem primas, elas cresceram como irmãs, entendeu? E a Vanessa quer ajudar a irmã dela a qualquer custo. Também tem a questão da Vanessa só se importar com quem tá ao redor dela, ela não tem, tipo, uma real empatia pelo que ela não vê. Nossa, isso dá uma profundidade muito legal pro personagem que eu pessoalmente gostei muito. Albert também, toda a questão dele ser médico e ele também ter passado pelo trauma da guerra, foi bem legal. A autora também traz essa questão do Albert ser PCD, ele não tem uma das mãos que ele perdeu durante a guerra e o Elias deu uma de metal que funciona pra ele. E ele é muito julgado na sociedade por causa disso. E eu também gostei do Dama de Companhia, apesar dela ter menos destaque. A gente sabe o que ela fazia, porque a Dora contava, mas a gente não vê ela fazendo, sabe? Eu acho que se a gente tivesse visto ela fazendo, eu teria me apegado ainda mais com ela. Acho que uma crítica que eu tenho ao livro é que tem um casal que surge meio que do nada. Eu tava esperando um outro casal, só que aí do nada me enfiaram esse. E tipo, o desenvolvimento deles é zero, sabe? Tipo, foi do nada. A gente não vê a coisa crescendo e a gente acompanhando junto. Claro que eles não são os principais, mas eu acho que até casal secundário não pode ser do nada. A gente tem que ter meio que migalha sobre eles, sabe? Então eu senti falta disso, de eu ter uma conexão verdadeira com eles ali, sabe? E eu também shippava muito um dos integrantes do casal com outro personagem. Aí eu fiquei muito triste quando vi que eles não iam acontecer. Falei, ah não, era pra ser esse casal aqui. Faz sentido o casal que acontece, só que, tipo assim, eu não curti muito eles não, vou ser bem sincera. Eu acabei dando 4,5 estrelas pra esse livro, foi uma leitura muito gostosinha, muito dinâmica. Nesse começo de 2025 eu senti que nenhuma leitura me prendia muito, acho que as únicas que me prenderam, tipo, muito, muito, muito foi Ana Vestida de Sangue, Amor em Pauta e Para Sempre Seu. Ah, e Verity, né, mas Verity chega a não ser prender, chegou a ser obsessão. Antes eu me sentia muito mais conectada com os livros, sabe? Eu, tipo, nossa, pelo menos, tipo assim, muitos eram favoritos. Talvez eu só estivesse me tornando mais criteriosa. Só que eu fiquei tão feliz que isso me prendeu, nossa. Talvez ele seja um favoritado, mesmo que seja 4,5 estrelas. Porque, nossa, foi uma leitura muito gostosa, de verdade. Eu tô muito ansiosa pra ler Contos de Fadas, que é a continuação, que apesar de não ter nada a ver com esse livro, em questão de continuidade, eu sinto que eu vou gostar bastante. Resumidamente, uma ótima leitura. Eu espero muito ler mais livros da autora. E eu gostei bastante. 4,5 estrelas favoritado. Bom, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder mais nada do que tá vindo por aí. Realmente, essas são as redes sociais do Resenha Verso. Não deixe de acompanhar. Bom, por hoje foi isso. Um beijo, até a próxima e tchau!